Amém. Espero que os irmãos estejam bem, que os irmãos estejam em paz. Vamos estar orando pela palavra. Senhor, nós oramos te agradecendo por estarmos na tua casa, oramos te agradecendo por tua boa palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder, me capacitando e edificando tua igreja. Sê conosco, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Espero que todos estejam bem. Vamos ao nosso texto base, livro do profeta Zacarias, capítulo 10, diz assim: Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, ao Senhor que faz relâmpagos e lhes dará chuvas abundantes, e cada um a erva do campo. Até aqui. Amém, irmãos? Veja, capítulo 10 do profeta Zacarias, ele vai fazer várias promessas a Israel. Porém, o que nós temos que entender é o seguinte, no texto, o texto é endereçado a Israel. Porém, esse texto, essa palavra, ela atravessa os séculos e ela chega até nós. Curiosamente, no próprio livro do profeta Zacarias, o que a gente aprende? A soberania de Deus, o poder de Deus, a vontade dele se cumprindo, tudo aquilo que ele faz. Porém, ele abre o capítulo 10, fazendo uma exortação extremamente simples, exortando o povo a orar, exortando o povo a pedir ao Senhor bênçãos. É muito interessante isso daí que tem na Bíblia. Ao mesmo tempo que a Bíblia nos mostra um Deus soberano, essa mesma Bíblia nos mostra a importância de estarmos orando. Deus, na sua soberania, escolheu o caminho da oração para cumprir a sua vontade. E do que o texto está falando aqui? O texto está falando aqui da chuva serôdia. O que é a chuva serôdia? É aquela chuva próxima ao final da colheita. Nós temos que entender que nós estamos aqui numa sociedade agrícola, numa região extremamente árida. Não é Brasil que qualquer canto chove. Não é África que qualquer canto chove. Aqui é uma região desértica. Nós temos que entender que não havia tecnologia de agricultura. Se Deus não mandasse a chuva, simplesmente no ano seguinte eles passavam fome. Agora, qual é o quadro aqui? Nós temos que lembrar que juntamente ao profeta Zacarias, houve o ministério de um outro profeta, o profeta Ageu. E o profeta Ageu faz uma dura crítica ao povo de Jerusalém. Por quê? Porque o povo não estava reconstruindo o templo. E ao contrário disso, o povo estava cuidando do seu próprio interesse. E o profeta Ageu falou o seguinte: olha, vocês vivem em casas luxuosas, vocês vivem em casas muito bem acabadas, e vocês não têm compromisso nenhum com a minha obra. Até hoje essa mensagem é verdadeira. Infelizmente, muitas pessoas buscam a Deus, não porque elas estão buscando o coração de Deus, mas porque elas estão buscando as bênçãos de Deus. Isso daí é extremamente problemático. Por quê? Porque eu baseio minha vida cristã na seguinte premissa: se está tudo bem em casa, se tem comida, se a casa está bonitinha, se o carro está bom, eu sirvo a Deus com alegria. Porém, quando os problemas chegam, quando o dia mal chega, eu faço o bico e fecho a cara. E minha fé entra em parafuso. Veja, isso não é cristianismo. O nosso Deus trabalha tanto com bênçãos como com dias difíceis.
O próprio Jesus, quando andou entre nós, falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vocês também vão vencer. Então o que acontece? Qual que tem que ser o comportamento do cristão quando o problema surge? Primeiro, orar. Como o texto está ensinando, amém. Só isso, pastor? Não. Por quê? Porque aqui no contexto desse capítulo que a gente vê, quem estava retendo as bênçãos era Deus. Isso aqui é cumprimento puro de Deuteronômio 28, a época da lei. E a lei ensinava o seguinte, que quando o povo obedecia, Deus abençoava. Que quando o povo desobedecia, Deus encolhia sua mão. Isso é a época da lei de Moisés. Essa lei vale para hoje? Não. Porém, o princípio da obediência vale para hoje sim. E muito. Por quê? Nós vemos no Novo Testamento, aquele que crê, obedece os meus mandamentos, segue os meus mandamentos. Nós vemos uma série de textos mostrando que a maneira correta de servir a Deus é através da obediência. Agora, Deus não trata da mesma maneira que tratava no Antigo Testamento. A bênção aqui era material. No Novo Testamento, as bênçãos são espirituais, nas regiões celestes, em Cristo. Tendo o que comer, tendo o que vestir, nisso dai graças. E como é frase do vosso pastor, todo mundo aqui no dia de hoje teve muito mais que o que comer e o que vestir. É só olhar o seu almoço e comparar com o almoço de vários irmãos espalhados aí pelo mundo. Muitos deles comendo uma papinha de farinha de mandioca com água. E feliz da vida porque tinha Jesus no coração. Isso é muito importante porque nós vivemos um tempo muito difícil da igreja. Como eu costumo dizer, nós vivemos um tempo que transformaram Deus num supermercado. Eu só me aproximo dele por causa do que a mão poderosa dele pode fazer. Sendo que eu deveria me aproximar de Deus para conhecer o coração de Deus e para amá-lo profundamente. Veja, o Criador do universo me salvou. Tendo nascido de novo, o Criador do universo mora em mim, o Espírito Santo habita em mim. Não existe maior bênção do que essa. O Deus Santo, Santo, Santo é um só com o meu Espírito. Se eu tivesse entendimento disso, isso teria poder para mudar profundamente várias das minhas atitudes. E com certeza eu seria um cristão muito mais feliz, muito mais alegre. E pastor, mas quando a coisa dá errada, então eu tenho que receber isso passivamente? Não. Quando a coisa dá errada, qual que tem que ser a minha primeira pergunta? Senhor, o Senhor está trazendo uma disciplina para a minha vida? O Senhor está querendo me ensinar algo? Existe algum caminho, alguma direção que eu estou tomando na minha vida que não está te agradando? E como eu sou teu filho, o Senhor está trazendo essa disciplina para me orientar, para me corrigir? Essa tem que ser uma oração correta. Segunda oração, Senhor, eu desrespeitei algum princípio espiritual que eu não deveria? Esse problema é um problema que foi criado por uma atitude imprudente minha. Essa tem que ser a oração. Sendo esses dois últimos casos, a coisa é simples de resolver. A Bíblia nos mostra em vários textos que, removida a causa, o Senhor é rápido em restabelecer as coisas. Agora, a questão aqui do livro do profeta Zacarias era mais profunda. Por quê? Porque o foco das pessoas estava na sua própria vida. O problema das pessoas era o materialismo, o problema das pessoas era o amor ao conforto, o problema das pessoas era a falta de compromisso com a obra de Deus.
E quando eu vejo o cristianismo moderno do século XXI, eu vejo uma igreja que, em geral, não está nem aí para a obra de Deus. As pessoas vão para a igreja porque elas estão olhando para o seu próprio umbigo. Isso aí não é cristianismo bíblico. Se você se aproxima de Deus porque você quer conforto, você quer dinheiro, você quer comida boa, você quer casa boa, você quer carro bom, você é um idólatra ao dinheiro. E você está servindo a Jesus Cristo de maneira errada. Mateus capítulo 6 ensina: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Bem, vamos seguir. Versículo 2. Porque os ídolos têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira, e contam sonhos falsos. Com vaidade consolam. Por isso, seguem o seu caminho, como ovelhas, estão aflitos, porque não há pastor. Até aqui. Irmãos, nesse texto aqui, a palavra pastor não tem nada a ver com a palavra pastor do Novo Testamento. Pastor aqui está ligado a autoridades políticas e espirituais da época. Mas olha que interessante, a conotação do versículo é espiritual. Por quê? Porque ele está falando da vaidade da idolatria. Não apenas isso, está falando da prática da feitiçaria, da adivinhação. Falando que os adivinhos falam mentira. Eu olho esse versículo, eu vejo os dias de hoje. Nós vivemos num mundo que é neopagão. O paganismo voltou com tudo. Antes, quando você falava em paganismo e feitiçaria, você via algumas regiões do Brasil, da América Latina, alguma coisa na América Central, alguma coisa na África, alguma coisa no Oriente. Gente, isso aí tomou conta do Ocidente. As pessoas hoje, elas têm o conceito de guru. Todo mundo está buscando orientação espiritual em tudo quanto é tranqueira, que não leva para Deus. E as pessoas estão correndo atrás de qualquer coisa, inclusive na igreja cristã. Carta de Paulo a Timóteo nos orienta: olha, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, os homens acumularão para si pregadores conforme as suas vaidades e concupiscências. O povo aqui, em vez de buscar a palavra do Senhor, o povo estava buscando a vaidade dos ídolos, a vaidade da feitiçaria, a vaidade do paganismo. Um povo que tinha acabado de chegar do exílio. Eles tinham tomado um gancho de 70 anos na Babilônia. Tinham acabado de voltar. E já estavam começando a se desviar. Por quê? Porque o foco deles era errado. O foco deles era o próprio conforto. E aí o que Deus fala? Quando não existe o ensino bíblico correto, o povo se perde. A Bíblia nos orienta que quando não há profecia, o povo perece. Quando você vê a palavra profecia aqui, não pensa nessa pataquada que tem hoje em dia de adivinhação e feitiçaria evangélica. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando da profecia bíblica. O ensino, a exortação, o consolo, a ministração da santa palavra de Deus. Só que para isso você precisa do ministério dos mestres e pastores, que capacitados por Deus vão dar direção ao povo. Hoje em dia tem gente sofrendo na igreja porque não segue a direção bíblica. O camarada frequenta uma igreja, carrega uma Bíblia, canta hino de crente e não sabe nada do Deus vivo, porque não conhece 2 linhas da palavra.
Além de não conhecer, não está preocupado em conhecer. Isso é o pior. Porque o projeto dele é o bem-estar. O projeto dele é o conforto. É a mesma situação aqui. Só que nós vamos ver nesse contexto que o tratamento que Deus dá é duro. Lembra que eu sempre falo, e são palavras do Novo Testamento? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Amém? Vamos seguir a nossa exposição. Versículo 3. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como seu majestoso cavalo na peleja. Olha que interessante, aqui traz um contraponto. Deus fala das autoridades ímpias. E o que ele fala? Vou traduzir nas minhas palavras. Vocês estão ensinando errado? Calma lá, porque eu vou quebrar a cara de todo mundo. Não vai escapar ninguém. Eu vou punir. Porque eu sou Deus zeloso. Mas ele também fala, o meu povo eu vou visitar. Ele também fala que ele vai cuidar do seu povo. Então nós temos que entender que o mesmo Deus que zela e ama o seu povo, é o mesmo Deus que executa juízo contra aqueles que não o levam a sério. Essas duas verdades estão na mesma passagem. Trocando em miúdos, o que Deus está falando aqui? Vocês, autoridades de Jerusalém, estão cuidando só da própria vida. Calma lá, a casa de vocês vai cair. E eu, o Todo-Poderoso, vou cuidar do meu povo. Amém? Vamos avançar, versículo 4. Dele sairá a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra. Dele juntamente sairá todo o opressor. Olha que interessante, esse daqui é um versículo profético. Esse versículo aqui fala, veja, o versículo anterior, 3, fala da casa de Judá. O versículo 4 fala que da casa de Judá sairia a pedra da esquina. De quem que o versículo 4 está falando? Quem é a pedra de esquina, irmãos? Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Agora olha que interessante, a mente do profeta. No versículo ele está falando para aquela geração. No versículo seguinte, ele está falando de uma profecia que foi primeiramente dada por Jacó, no seu leito de morte. Quando ele abençoa seus filhos e fala de Judá. E ele está falando de uma profecia que iria se cumprir 500 anos depois, na vinda do Messias. Isso é linguagem profética. Você identifica no mesmo texto, falando para aquela geração, identificando o passado e muitas vezes apontando para o futuro. O escritor bíblico não está preocupado com isso. Agora, o que é importante aqui? Primeiramente, 1400 anos antes da vinda do Cristo, Jacó, que era profeta também. Irmãos, Jacó abençoou Faraó. Ele era profeta, não era só um patriarca. Ele foi o primeiro a profetizar que o Messias viria da tribo de Judá. Aquela profecia atravessa 1400 anos, passa pelo profeta, passa por Isaías, passa por todos os profetas do Antigo Testamento e se cumpre em Jesus. E chega até nós, através da Escritura. Amém? Amém. Vamos seguir, versículo 5. E serão como poderosos, que na batalha esmagam ao inimigo no lodo das ruas,
e eles lutarão, porque o Senhor estará com eles, e confundirão os que andam montados em cavalos. Olha que interessante, o profeta aqui usa uma figura. Qual que é a figura aqui? Por isso que eu falo que o ministério dos pastores e mestres é o ministério mais importante da igreja hoje. O que acontece? A figura aqui é de um exército a pé, no poder de Deus, derrotando um exército a cavalo. Irmãos, é possível um exército a pé derrotar um exército a cavalo? Não. O que o profeta está falando? Que o povo de Deus, através do poder de Deus, iria realizar grandes proezas, coisas inimagináveis. Ah, pastor, quando isso se cumpriu, vou te dar um exemplo que muita gente não para pensar. Sermão do Monte das Oliveiras, Mateus 24. Um galileu, juntamente com 12 galileus, ex-pescadores, de um paizinho lá do cafundó do mundo, fala o seguinte para aqueles 12 homens: vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Quando Jesus falou isso, gente, olhando a olhos humanos, era possível Jesus ser conhecido no mundo inteiro? Jesus é conhecido no mundo hoje? Foi um grande feito? Foi pelo poder de Deus? Percebe? E enquanto existir igreja na terra, nós vamos ver esses grandes feitos de Deus se cumprindo. Não para a glória do homem, não para a glória da igreja, mas para a glória do Deus Altíssimo. Porque a obra do Senhor é feita no poder de Deus, para a glória de Deus, para servir a Deus. Amém? Glória a Deus. Versículo 6. E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e os farei voltar, porque me compadeci deles. E serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um poderoso, e o seu coração se alegrará, como pelo vinho, e os seus filhos o verão, e se alegrarão, e o seu coração se regozijará no Senhor. Olha que interessante, o que Deus está falando aqui, irmãos? 200 anos antes desse texto, o reino do norte deixou de existir. Os assírios vieram, tomaram Samaria, pegaram as 10 tribos e espalharam pelo mundo. E ninguém sabe onde é que estão essas 10 tribos. Não bastasse isso, 80 anos, 90 anos antes do profeta aqui, o povo de Judá foi mandado por meio do Império Babilônico. O que Deus fez? Por causa do seu juízo, pegou o povo e fez assim, ó. Espalhou como palha de trigo. O que Deus está falando aqui? Da reunificação do seu povo. É disso que Deus está falando. O que nós temos visto na história? Tempos após tempos, Deus, de maneira milagrosa, vai reunindo o seu povo, trazendo de volta a Jerusalém. Veja, primeiro o reino do norte foi lançado para o exílio, depois o reino de Judá foi lançado para o exílio, aí eles voltaram. 500 anos depois, o Marechal Tito vem, cerco de Jerusalém, espalha o povo de novo.
2000 anos depois, de maneira milagrosa, 1950 anos depois, Israel volta a ser país. E nos últimos 78 anos, 77 anos, Deus tem reunido o seu povo. E nós sabemos que pela carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, na volta de Jesus, os judeus eleitos vão crer no Cristo e todo Israel vai ser salvo. Glória a Deus. Amém? Essa profecia está se arrastando. Agora, o que é importante eu entender? Quando eu trato de profecia bíblica, existem cumprimentos que são parciais. Porém, chega um momento em que a profecia, ela se cumpre plenamente. Por exemplo, história de Israel. Deus prometeu um libertador. O que nós vemos? Os juízes, vemos o rei Davi, vemos outros reis como Josias, Ezequias, vemos os macabeus. Deus sempre tem um remanescente. Agora, foi necessário vir o Cristo, o Messias, o ungido, o nosso Deus, para libertar de uma vez por toda. E a partir daí, a obra está realizada. E todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas quando eu olho para a história, eu vejo essa profecia se arrastando. É o que nós chamamos na nossa teologia do já e do ainda não. Existem coisas que ainda não se cumpriram plenamente. Na nossa vida, existe essa mesma verdade. Imagina Deus falando, sede santos porque eu sou santo. Aí você olha e fala, Deus, misericórdia, porque nem eu dou conta de mim mesmo, eu sou um pecador. Se não for o teu poder agindo em mim, se eu deixo de vigiar, a primeira coisa que acontece eu erro. Misericórdia, Deus. Mas Deus, quando olha para mim, Ele vê um miserável pecador justificado pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que esse miserável pecador pode entrar ousadamente no Santo dos Santos e apresentar orações a Deus Pai Todo-Poderoso sem ser fulminado. Senão a gente virava pó. E aí, irmãos, não tem como eu ficar quieto. Tem crente que não quer orar. A maior honra que um pecador como nós pode ter é apresentar nossas orações a Deus Pai Todo-Poderoso. E aí tem gente que fica com preguiça de orar. Um pecador como nós. Percebe? Como existem maneiras disfarçadas. Sabe por que eu não oro? Porque lá na minha cabeça eu tenho coisa mais importante a fazer do que orar. Eu não tenho tempo. Se eu não tenho tempo é porque algo ocupou meu tempo de oração. Se algo ocupou é porque aquilo é mais importante do que servir a Deus. E, irmãos, numa boa, não venha dar desculpa. Porque o camarada que ora mais esquisito que vocês conhecem, o cara que ora mais simples, sou eu, não sou? É ou não é? Se você pedir, irmão, eu queria pedir a cura do câncer do irmão não sei o quê. Como é que eu oro? Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha curando o câncer daquele irmão. Amém. 4 segundos. Deus ouviu? Por que você não ora? Gente, o problema que o profeta enfrentava aqui é o mesmo problema de hoje. Só que o que acontece? A chuva serôdia, a receita da colheita não chega porque você está com visão errada. Você está com foco errado. Você está buscando seu interesse, não o de Deus. É simples, vira a chave. E começa a buscar o Senhor em primeiro lugar. Vai mudar todo o sentido da sua vida. Vai mudar tudo.
Nossa, pastor, aí eu não vou ter mais problema? Não, acho que até o contrário, você vai ter mais problema ainda. Mas se o teu foco é Deus, você não está preocupado com problemas, você está preocupado em agradar a Deus. Veja, os reformados creem na eleição, amém? Mas é eleição para boas obras. Não é para ficar lendo livro bonito aí e dizer que sabe Bíblia. Para boas obras. Adianta saber Bíblia, falar bonito e não servir a Deus. Amém? Tomar um gole d'água. Versículo 8. E eu lhes assobiarei, e os ajuntarei, porque eu os tenho redimido, e multiplicar-se-ão, como antes se tinham multiplicado. Olha que interessante, aqui aparece a figura do pastor. Irmãos, a ovelha, não existe ovelha como ovelha de ministério infantil. Quem já viu ovelha de ministério infantil? É aquele algodãozinho, coisinha mais fofa, bonitinho, que as crianças colam. Não é assim, ovelha de ministério infantil? Irmãos, ovelha é uma encrenca. Ela só ouve a voz do pastor. Se você chegar do lado de um rebanho de ovelhas, você pode chamar, você pode virar do avesso, elas não vão vir. De repente, sai o pastor, dá um assobio. Elas vêm tudo atrás. Irmãos, se você realmente é um cristão, nascido de novo, e o Espírito Santo habita em você, se realmente você é alguém sábio, quando Jesus chama você para a vida cristã, você ouve. Pastor, estou com uma dificuldade de servir a Deus. Irmão, abre o olho. Pode ser que você nunca nasceu de novo. E pode ser que você seja um religiosão enganado. Que está muito mais preocupado com a sua vida do que servir a Deus. Se você tem dificuldade em seguir o Senhor, em seguir as orientações, é momento de você chegar no seu travesseiro à noite, só você e Deus. E falar tudo isso para Ele. Falar, Senhor, olha, aquilo que aquele pastor maluco falou me incomodou. Então eu estou aqui para ter uma conversa com o Senhor. Aquilo ali é verdade. Minha vida não funciona assim. Quando eu olho para a minha vida, o Senhor não é o primeiro. Quando eu olho para a minha vida, eu vou para a igreja só por causa do meu interesse. Mas, Senhor, eu sei que aquilo que aquele pastor falou está na Bíblia, é verdade. Tem misericórdia da minha vida. Muda o meu coração. Ou vocês acham que a gente canta música aqui? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual. É para isso que você canta a música? Ou é para aquilo ser uma verdade na sua vida? Percebe que existem muitas maneiras de ser um fariseu cego, que carrega a Bíblia e canta hino, mas tem um coração distante da obra de Deus? Gente, cristianismo é simples. É para pessoas limitadas, como eu, como você, que depende do assobio do pastor. Mas depende também do coração disposto a fazer. Você está lá com 1000 coisas a fazer e não está preocupado com o devocional do seu filho. Você está lá com 1000 coisas a fazer e você vai almoçar, você não faz nenhuma oraçãozinha. Senhor, obrigado por esses alimentos, em nome de Jesus, amém. Nenhuma oração básica você faz. Lembrando, quem botou essa comida aqui foi Deus. E ele não tinha obrigação nenhuma de botar comida. Porque Paulo passou fome, Pedro passou fome, os apóstolos passaram fome. Deus não tem obrigação de botar comida na nossa mesa. Ele põe porque ele é bom. Agora, vai ver a vida dos irmãos que estão aí fora. Percebe, irmãos? É mais profundo.
Compromisso é para gente firme, cristianismo é para gente firme, com compromisso. Gente séria. Em que de verdade o Senhor é o primeiro. É disso que o profeta está falando. Amém? Vamos seguir. Versículo 9. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembrarão de mim em lugares remotos, e viverão com seus filhos, e voltarão. Olha que interessante, essa passagem é linda, irmãos. Veja, os irmãos hoje só estão levando chicotada, concorda? Eu também estou. Porque pau que bate em Chico, bate em Francisco. Eu também apanho junto. Não pense que eu sou perfeito. Se você caminhar comigo muito próximo, você vai ver uma série de erros. Amém? Agora veja, eu tenho esse versículo para me apoiar. Todas as vezes que Deus traz alguma disciplina, Ele está comigo. Ele me visita. Ele me abençoa. E Ele me capacita a mudar. O que Deus está falando aqui? Olha, eu mandei o povo para longe. Mas lá longe eu estou visitando eles, estou prosperando eles e estou cuidando deles. Trazendo para os dias de hoje. Quando Deus disciplina, Ele faz de uma maneira a nos dar força para mudar. Você que é pai, você disciplina seu filho para arrebentar com ele? Ou você disciplina com a dureza necessária para que a disciplina dê efeito e ele se recupere? Quem ama o seu filho, o disciplina. Mas você faz com o maior cuidado do mundo, da mesma maneira Deus. Irmãos, isso é a maior dádiva que nós podemos ter. Porque nós podemos nos achegar a um Deus que executa juízo através da sua misericórdia. Lembra a carta de Tiago, irmão de Jesus, quando ele fala: a misericórdia triunfa sobre o juízo? Irmãos, pela justiça de Deus, nosso caminho era inferno. Mas pela sua misericórdia, Ele nos deu o presente de salvação em Cristo Jesus. Isso não é só para salvação. Isso é para viver a vida cristã. Está com problema, clama a Deus pela sua misericórdia, mas não vem dar uma de crentaço, crente bom, sabe aquele cara, o fariseu cego que batia no peito e apontava e falava: Deus, glórias eu te dou que não sou que nesse pecador aqui do lado. Lembra dessa passagem de Jesus? Chega que nem o pecador. É muito melhor. E você vai ver a mudança, a transformação, o poder de Deus se manifestando e a graça dele te capacitando para toda boa obra. E quando você chegar no final da sua vida, você vai olhar e falar: meu Deus, o que Deus fez na minha vida? Eu era desse jeito, eu era uma encrenca de duas pernas. Olha o que Deus fez na minha vida, no meu casamento, na minha família, nos meus filhos. Mas tudo isso é feito com gente que é sincera, que tem amor e tem compromisso com Jesus. Não é feito por um religiosão que acredita nas suas boas obras para se achegar a Deus, se achando que é muito bom. Irmãos, não se ofenda, nessa sala aqui não tem um bom. Nós só somos alguma coisa por causa do poder do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Versículo 10. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Assíria, e trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar bastante para eles. Olha que interessante. O que Deus está falando aqui? Que Ele vai retirar o seu povo do exílio, retirar seu povo da escravidão.
no texto aqui, de maneira física. Na igreja, ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Lembra da triste informação bíblica? O que Jesus ensinou? Jesus ensinou que na terra só tem duas espécies de pessoas. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Nossa, pastor, Jesus falou isso? É, Jesus falou isso. Filho de Deus faz o quê? Segue a natureza de Deus. E filho do diabo? Faz o que Jesus falou para os fariseus. Vós sois filhos do diabo, por isso vocês querem agir que nem ele, querem me matar. Percebe? Não tem em cima do muro. Ou você é de Cristo, ou você é anticristo, é contra Cristo. Ou ele é o seu Deus. Irmãos, ó, não entenda mal o peso da palavra que eu vou falar. Só tem duas maneiras de se aproximar de Cristo. Ou ele é um maluco, doido da cabeça, que andou nesse planeta há 2000 anos atrás dizendo que criou o universo e que ele é Deus. Ou ele é quem ele diz que é, o Deus Todo-Poderoso que habitou entre os homens. A pergunta é, se ele é Deus, o que eu tenho que fazer com aquilo que ele falou? Obedecer. Simples assim. Percebe? Gente, só tem duas maneiras. Você conversar com uma pessoa e falar, olha, eu não vejo muito assim. Você não vê muito assim, meu amigo? Você é filho do diabo. Se Jesus não é o seu Deus, não é o Salvador, sinto muito, você está condenado. Ah, ele vai ficar bravo comigo? Ele já vai ficar bravo comigo. Gente, o mundo odeia os cristãos. Quanto mais dias passarem nessa terra, quanto mais se aproximar a volta de Jesus, a nossa pregação vai ser odiada. Está na Bíblia. Nós vamos virar inimigos do Estado. O mundo vai nos odiar por causa da pregação do nome de Cristo. Eles não vão querer ouvir o nome de Cristo. Porque é dura a mensagem de Jesus. É uma mensagem de amor? É. É uma mensagem de resgate? É. Mas ela é uma mensagem de condenação e morte para aquele que não crê. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho para as pessoas que a gente ama. Porque morreu. Já era. Não tem mais como voltar. Desligou aqui, ou liga no céu, paraíso, ou liga no inferno. Acabou. A situação é séria. Percebe? E quando eu pego uma passagem como essa, falando da bênção de Deus, a bênção de Deus envolve também a salvação de pessoas. É a principal bênção. O que é melhor? Viver rico, morrer e ir para o inferno? Ou você ser um camarada que era rico, ficou pobre por vontade própria, virou pregador do Evangelho e morreu, foi para o céu. Estou falando do apóstolo Paulo. Qual que é melhor? Você preferia ser o rei Herodes ou o apóstolo Paulo? Paulo, né, gente? Essa pergunta minha foi meio tola, mas é isso aí mesmo. Amém? Vamos seguir. Versículo 11. E ele passará pelo mar com angústia e ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derrubada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. Irmãos, esse versículo aqui tem uma simbologia ligada a todas as nações que oprimem o povo de Deus. Quando você vê a figura do Egito, você vai lembrar que o povo de Israel ficou 400 anos escravo no Egito. A Assíria levou o povo de Israel escravo.
O que Deus está falando aqui? Todo mundo que for contra o meu povo vai ser punido. Esse versículo vale até hoje. Tanto para a igreja como para Israel. Israel até hoje, a menina dos olhos de Deus. Orai pela paz de Israel. Pastor, o que Israel precisa para ser salvo? Crer no Cristo. Por isso precisa ser evangelizado. Mas Deus cuida deles. Agora, a igreja, também Deus guarda. Ah, pastor, me mostra na história um governo que perseguiu a igreja e Deus puniu. Irmão, simples, quem é mais velho aqui lembra. A poderosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quebrava a perna dos missionários. Batia na família na frente dos missionários. Botava numa cadeia tão fundo que o cara não via a luz do dia por meses. Só que hoje o comunismo foi tomado pelo cristianismo. E a maior igreja subterrânea da Terra está num país comunista, a China. E nenhum regime comunista consegue deter a pregação do Evangelho. E a União Soviética virou história. Virou história de Jogos Olímpicos, que os caras ganhavam um monte de coisa. Acabou, já era. Deus arrancou com raiz e tudo. Por causa de versículos como esse. Deus pune. Ninguém toca na menina dos olhos de Deus, que é Israel e a sua igreja, que sai impune. Amém? Caminhando para o fim, versículo 12. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no meu nome, diz o Senhor. O capítulo fecha com a seguinte mensagem. Deus agiu politicamente, Deus puniu os governantes ímpios, Deus corrigiu o seu povo, Deus fez tudo isso. Mas não apenas isso. Deus restaura espiritualmente o seu povo. Esse termo aqui, e andarão no seu nome, isso aqui está ligado a bênçãos espirituais. Sempre que você vê no Antigo Testamento essa frase, são bênçãos espirituais. Que é a maior bênção. Gente, Deus pode mover aqui, Deus pode mover lá, Deus pode mover lá, mas concorda que a nossa maior alegria é a salvação em Cristo Jesus? Quando você está no dia difícil, quando você está no dia mau, irmãos, tem dia que a gente está tão triste, ou a gente está tão preocupado, ou nós estamos de cabeça tão quente, que a nossa única esperança é a salvação em Cristo. Talvez os irmãos sejam mais espirituais do que eu. Mas eu vou dizer, teve dia na minha vida que só me restou a esperança da salvação. Porque existem problemas que são insolúveis. Todo mundo aqui ou já passou, ou conhece alguém que já passou por problemas que simplesmente não tem como resolver. Se Deus não vier e fizer um milagre, você sabe que não tem escapatória. Quando isso acontece, irmão, só resta Deus. Mais nada. Agora, partindo para as aplicações. Como é que Deus vai restaurar um saco vazio? Como é que Deus vai restaurar alguma coisa que não tem nem conteúdo? Já não é restauração? O que é restaurar? É levantar de volta algo que já existia. Mas não tem nada. Está vazio. Não, pastor, eu tenho uma Almeida corrigida e fiel. Que bom. Mas é só isso.
come ela para ver se entra alguma coisa na cabeça. Entendeu? Irmão, precisa ter conteúdo em Deus. Precisa ter vida de oração. Precisa vir para a igreja. Precisa ouvir a palavra. Precisa servir os irmãos. Ah, pastor, servir os irmãos? Sim, como? Carrega a cadeira, passa vassoura, passa pano na igreja, traz comida para a igreja. Nossa, pastor, eu queria ver anjo. Não, eu também acho legal sobrenatural. Amém. Se Deus quiser um dia mandar, amém. Ele é Deus, ele faz como ele quer. Mas cristianismo fala de serviço. Cristianismo, pô, você está aqui no culto, vê que teu irmão está triste e nem pergunta o que está acontecendo. Não manda uma mensagem de WhatsApp, ó irmão, o teu irmão meio preocupado. Está acontecendo algum problema? O irmão está precisando de algum pedido de oração? Isso é cristianismo. Como é que Deus vai restaurar se não tem nem isso? Amém? Que outra aplicação surge aqui? Irmãos, por que Deus escolheu a oração? Por causa da nossa pequena fé. Orações respondidas glorificam a Deus. Cuidado com oração genérica. Você chega para o irmão e fala, irmão, quer oração? Quero o quê? Aqui Deus abençoe. Como é que isso vai glorificar a Deus? Oração bíblica não é assim. Olha, eu gostaria que Deus me abençoasse em tal coisa. Eu gostaria de pedir isso aqui para Deus. Aí quando atende, você fala, urra, Deus ouviu e atendeu a oração. Aí a nossa fé, pequenininha, cresce. Deus precisava da nossa oração para cumprir sua vontade? Não, Deus fazia assim. Pronto, cumpriu tudo. Ele é Deus. Mas por causa da nossa pequena fé, gentilmente, ele fala para a formiga, ora, que eu vou atender. Entendeu, formiga? Percebe o que você tem que orar? É para você, sua fé vai crescer. Sua confiança vai crescer. É para nós. É uma bênção. Ah, Deus não atendeu, é porque não era a vontade dele. Simples assim. Ele não é obrigado a atender. Ele é Deus. Essa segunda parte os irmãos não gostaram muito não, mas é assim que funciona, amém? O que mais que eu marquei aqui? Irmãos, o texto fala dos ídolos, eu vou encerrar com essa aplicação. Nós, evangélicos, sabemos que idolatria é abominação. Nós, evangélicos, sabemos que por trás de um ídolo existe um demônio. São palavras do Espírito Santo usando o apóstolo Paulo. Sabedores disso, ninguém adora ídolo. Ninguém é maluco de adorar demônio, concorda? Só que idolatria na Bíblia é muito mais profundo. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Se existe algo no seu coração mais importante do que Deus, irmãos, numa boa, você é um idólatra. E a Bíblia manda quebrar os ídolos, destruir os ídolos, acabar com eles. O que é que tem ocupado o lugar de Deus no seu coração? Essa pergunta, somente o próprio Deus pode responder. Irmãos, Deus é invisível, ninguém nunca viu Deus, mas tenha ousadia e com humildade, chega para ele e fala, Senhor, tem algum ídolo na minha vida? Tem algum ídolo no meu coração? Senhor, me ajuda, eu quero viver um cristianismo simples, mas eu quero viver um cristianismo verdadeiro.
E quando eu olho para a minha vida, parece que tem alguma coisa errada, que não está funcionando bem. E eu preciso que o Senhor me ajude na minha fraqueza. Sabe, com humildade, com amor. Irmão, se você fizer isso, todo o seu coração, você pode ter certeza, Deus levanta do seu trono. Sabe a figura do Todo-Poderoso? Mete a mão no peito e fala, agora é comigo. E meu irmão, a hora que Deus fala, agora é comigo, ninguém segura. Porque aquele que começou a boa obra em nós, há de terminá-la em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Vamos orar.